Muito boa noite, você está em mais um Toca Podcast. Para variar, vamos falar com mais uma pessoa muito bacana essa semana. Mas antes, deixa eu lhes apresentar novamente a musa do nosso podcast, Lana Seganfredo. É muita paixão. Gente, esse podcast aqui é apresentado por um casal. Se você ainda não conhece, seja bem-vindo e se inscreva no canal, porque esse papo vai render muito assunto e muito corte legal. Muito bem, mas antes de falar quem é o nosso convidado, eu gostaria de uma palavra dos nossos patrocinadores. E quem nos patrocina é a... Não é a Insider, também não é a Nômade. Quem nos patrocina são os estúdios da Toca. Se você tem a pretensão de gravar um podcast, uma videoaula ou qualquer coisa do gênero, o estúdio está à sua disposição. É só mandar um e-mailzinho ali que o orçamento vai para você, beleza? E agora sim eu queria passar para a Lana Seganfredo nos dizer quem é o nosso convidado e as respectivas credenciais. Eu quase vou imitar a Marília Gabriela, porque ele é escritor, dramaturgo, ator. Gente, quem está com a gente hoje é o Luiz Felipe Privô. Seja bem-vindo! Muito obrigado, que prazer estar aqui com você, Lana, e com o Paulo. O estúdio de vocês está lindo, já aproveito para fazer essa ajuda de publicidade, né? Obrigado. Mas é a mais pura verdade. Eu fiquei muito feliz de ser convidado para estar aqui e bater um papo com vocês. E que medo de falar errado na frente dele aqui hoje, né? Porque estamos com uma pessoa que, além de tudo, o cara tá na Academia de Letras do Paraná. Então, que medo. Vou deixar você falar mais. Não, socorro, você que é o advogado do casal, você que tem o dom de falar assim, né? Capaz. Esse português rebuscado. Fazer defesas orais. Mas assim, Leprevô, você também fez direito, né? Você começou cursando direito, não foi? Comecei e por anos disse, graças a Deus, não terminei. E o meu pai dizia, você vai se arrepender. E hoje eu me arrependo. Por quê? Porque eu vejo que os advogados, em sua maioria, pelo menos os que eu conheço, estão bem na fita, né? Tem uma condição de vida. Que ano foi isso que você fez? Eu acho que eu fiz ali por volta de 2000, 2001. Uhum. Fui até o 4º ano, porém com algumas dependências. Sim. Então, eu acho que faria ainda mais um tempinho 2. mais. Mas coincidiu com a minha descoberta do teatro. Sim. Eu me apaixonei perdidamente pelo teatro e caí na vida teatral. E aí acabei largando direito, nunca depois consegui voltar. Fiquei sem interesse realmente pelo direito por muito tempo. Mas atualmente, assim, eu falo, puxa, poderia ter sido interessante, né? Porque é realmente É apaixonante. É apaixonante, é um saber muito, assim, relevante, significativo da história da humanidade, não é? Sim. Então, quer dizer... Nos acompanha há muito tempo, né? Eu admiro muito essa área do direito, né? E hoje, inclusive, lanço mão de advogados, porque no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente sempre está... em conversa, em diálogo com quem entende do assunto, né? Sim. E depois dessa vida junto ao teatro, você volta para as suas origens da escola, enfim, daquele gosto pela leitura, né? Que eu já acompanhei bastante o teu trabalho para saber que você sempre curtiu fazer poesias, e inclusive para homenagear as namoradinhas da escola. É verdade. Eu acho que eu comecei a fazer poesia para ver se eu conseguia conquistar, né, a paixão, né, a namorada daquele momento. E eu ganhei um 10 numa redação que eu fiz, eu acho que estava na 6ª série ou 7ª série, e foi o primeiro 10 que eu ganhei na escola. Olha. Porque eu fiz uma redação de amor, assim, falando do meu amor por uma mocinha, né, que era uma criança, como jovem. Eu também era, né? Mas falei sobre isso. E foi meu 10, eu acho que a professora deve ter se sensibilizado. Uhum. Então, achei que tinha valor naquilo, né? Nas palavras, na sensibilidade, na capacidade realmente também de expressar algo que está lá, né? Profundo, no seu âmago. Então, a poesia me acompanha até acho que desde antes disso, mas a partir desse momento, eu acho que eu comecei a tomar consciência do valor das palavras. Na escola ainda... comecei a ser treinado por um professor a declamar, que eu acho que foi o que depois me levou para o teatro. Assim. Me direcionou, porque tinha a seção civil, né, da escola, que era o Colégio Paranaense Marista.
E esse professor me chamava do menino do vozeirão quebrador de pedras. E ele me dava uns textos assim, sei lá, Camilo Peçanha, umas coisas bem densas, e me treinava a declamação. E eu ia lá para frente do colégio, todo mundo ria, eu aguentava no carão e depois conquistava o público. Rolava muito bullying, assim, porque um menino gostar de poesia. Não rolava porque eu era briguento. Ah, é? Então assim, para fazer bullying comigo tinha que ser corajoso. Boa. Eu era muito malaco, né, de piá de Santa Quitéria, vivia na rua. Então, tinha irmão mais velho, 2 irmãos mais velhos, que eu tenho ainda, 2 irmãos mais velhos. Então, aprendi, assim, a me defender e tal. E, sabe, né, colégio realmente não é fácil. O mais novo sofre um pouco, né? Pois é. Pode ser muito mimado, mas também pode levar as petelecos, de repente é mimado pelos pais, mas leva os petelecos dos irmãos. Mas no final de tudo, quem não apanhasse né, de quem estaria incomodando a escola, apanharia do irmão mais velho. Pelo menos tem isso também, né? O meu pai falava assim, olha, vocês como irmãos podem até brigar, porque é natural, normal. Né? Mas fora de casa, vocês sempre têm que se defender, por favor, e tal. E a gente é assim até hoje, né? Somos uma família, time, né? Somos um time, muito unidos e cada um na sua. Mistura, hoje em dia mistura bastante, mas por muito tempo, assim, as personalidades são muito singulares, distintas. Né? E o que você gostava de ler na época, assim? O que foi abrindo a tua mente, que você foi criando interesse em ler? Nessa fase do colégio mesmo, eram uns livros ali, uns romances que eram um pouco edificantes, né? A gente lia romances voltados à juventude, à infância, para você, sei lá, não se envolver com drogas. Então tinha uma lição moral. Eu lembro... Puxa... Mas leu Coleção Vagalume, por exemplo. Acho que era por aí. E tinha uma festa ali, uma feira literária na escola que eu amava. Então, uma vez por ano, vinham as editoras. Nossa, eu achava aquilo maravilhoso. Mas depois, quando eu comecei a achar que a poesia era, assim, não sei, meu DNA, né? Eu comecei com o Vinícius de Moraes. Foi o primeiro poeta que eu disse assim, puxa, esse cara é o meu pai na poesia. E até hoje eu gosto muito do Vinícius. Ali eu fui, por intermédio do Vinícius de Moraes, descobrindo a música popular, o teatro também, de uma certa forma, e, claro, a literatura brasileira, a literatura moderna, né, um pouquinho anterior a ele, e a literatura posterior a ele. E entrei na literatura muito pela poesia. Depois fui abrindo outros terrenos, na prosa. A gente vive um momento hoje em que a juventude se identifica muito com os livros de Harry Potter, das histórias, né, de Harry Potter, ou então outras coleções emblemáticas também, né? Na tua época também tinham esses super-heróis, assim, misturavam essa espiritualidade, essa mística, assim, também? Tinham, eu acho que, eu não lembro se o Tolkien, né? Mas eu nunca me atraí, sabe, por essa literatura. Mesmo os super-heróis da Marvel, né? Também. O Superman, acho que Batman e tal. Aí eu assistia desenho, tinha um desenho que tinha os amigos, a Liga da Justiça. Sim. Clássico. Mas nos livros, por exemplo, quadrinhos, né? Eu não me interessava muito. O próprio Harry Potter, que eu poderia ter me interessado, ou literatura fantástica, né? Não me atraía muito, assim, eu não sei. Eu ia até fazer uma provocação com o Paulo, que ele falou assim, as coisas de nerd, né? E as coisas de nerd pouco me atraíam. Depois de mais velho, que eu comecei a ter muitos amigos nerds. Sim. E aí eu comecei a gostar mais. Então, assim, eu só fui ler quadrinhos, conhecer lá Sin City, por exemplo, né? Assim, depois já de adulto. Sim. Porque antes eu não me atraía. Essa coisa mais de anime. Mas sabe que, por exemplo, essa é a parte do nerd que eu já não me identifico tanto. Eu sou aquele nerd que gosta de eletrônico, que gosta de tecnologia, que gosta de entender como é que uma máquina de escrever funciona, entendeu? Mecânico e tal. Mas aquele nerd do bonequinho e tal não é muito a minha... Gostava dos super-heróis. Li muito quadrinho quando era criança, mas não eram quadrinhos assim, então era mais aquela coisa da Turma da Mônica mesmo, sabe? Turma da Mônica eu gostava. E depois, maiorzinho, eu gostava muito do Rambo,
Porra, você tá falando com o fã número 1 do Rambo. É? Olha que legal. Mas não li o romance ainda até hoje. O olho brilhou já. Eu nunca li também. Eu nem sabia que tinha um romance do Rambo. É baseado num livro, né? No First Blood é baseado num Puxa, livro. nem sabia. E eu gosto ainda mais do nosso Rock Balboa, né? Claro. Esse é... Mas então você, bom, fã de Rambo, né? As pessoas dão risada quando eu brinco assim, né? Eu chego e falo, você sabe qual que é que tipo de filme que é o Rambo? Todo mundo vai dizer ação. Ação, é. Mas é um drama, né? É um É um drama. drama de um cara que voltou da guerra, que tenta se colocar no lugar dele, achar um lugar na sociedade e não consegue. E é provocado, né, e tudo mais. Sempre ele tem que retornar àquele lugar que ele já não suporta, mas tem uma missão mais forte. Mas o primeiro Rambo, né, assim, né, é um filme que o cara tá tentando voltar para a sociedade. Ele quer voltar a ser uma pessoa normal, né? Não uma máquina de matar, mas a sociedade, né, quer incomodar o cara. É aí que todo mundo se dá mal. Né? E ele, eu lembro, não sei se é no Rambo 1 que tem a cena do fogo aqui, que ele... Esse tal pelo 2 ou 3. Cauteriza uma... Isso, com pólvora. É impressionante aquilo e sai o fogo. Eu tenho uma frase clássica que eu não esqueço, né? Que esse aqui sempre fala, né? Que o Rambo comeria coisas que faria uma cabra vomitar, é isso, né? O sargento, né? Na hora que tá lá, chega lá o cara que foi o comandante dele de guerra, né? E aí o cara que tá apanhando, todo mundo chega lá. Você quer me dizer que esse seu soldadinho de chumbo... que ele vai matar, vai acabar com meus homens. Aí ele fala um monte de predicados do Rambo, né? Não, porque o Rambo é a máquina, não sei o quê, porque o Rambo não sei o que lá. Ele come coisas que faria uma cabra vomitar. Porra, maravilhoso isso. Frase clássica. Eu conheço... Desculpa te interromper. Não, imagina, eu ia puxar essa pergunta pra galera de casa, se você também sabe de cor as falas do seu filme se você também come coisas que faria uma cabra vomitar. Não, eu ia falar que eu conheço muitos Rambos por aí, né? Jura? Com certeza. Quem são os Rambos da atualidade? Não, acho que eu não poderia citar os nomes, né? Tá mas eles estão por aí. E daí, nessa tua descoberta de, poxa, dramaturgia, né? Já é algo que te estimula a desenvolver mais ainda a expressão oral, né? Você escreve peças de teatro também, mais ou menos nessa época. E quando você lança o primeiro livro? O primeiro livro é de 2022. 2002. 2002. Mas aí eu já estava estudando jornalismo, que eu abandonei também. Também. e era estagiário, aqui perto até, no Jornal do Estado. Sim. Trabalhava ali um grupo bem interessante, até o Jornal Rascunho, que é um jornal de literatura, era impresso na prensa do Jornal do Estado. E eu lancei esse meu primeiro livro de poemas. Mas antes disso eu tinha feito, acho que 2 livrinhos bem artesanais, junto com a Kafka Edições Baratas, que era quem cuidava era o Paulo Sandrini, que é um escritor muito bacana aqui de Curitiba, e o Fernando Koprowski, que é um baita de um poeta e tradutor. Traduziu muito o Leonardo Cohen, o Bukowski, os poemas do Bukowski. Acho que até as primeiras traduções do Bukowski de poesia no Brasil, se eu não me engano, o Koprowski é que fez. Bom, eu lancei esse primeiro livro, me senti realmente poeta e tal, mas é um livro muito imperfeito, não é? Que tem muitas vertentes da poesia que eu vinha experimentando naquele momento. Então, assim, tem alguns poemas que parecem poesia concreta, tem umas tentativas de soneto, aí tem um poema um pouco mais surrealista. Um haikai. Tem um haikaizinho. Tem um poema, assim, não sei se é um haikai estrito sensu, mas é um poeminha assim, nessa folha em branco, colodi um arco-íris. Que lindo! Muito ingênuo, mas é bonito, né? E uma homenagem à nossa Helena Collodi, que é uma deusa da poesia, né? É verdade. Sim. E vamos supor que tivesse alguém aqui na mesa que não soubesse o que é um haikai. Como é que você explicaria isso para essa pessoa? Rapaz, eu não sou muito especialista no haikai, mas até onde eu lembro, o haikai é feito com 3 versos, não é? É bem curtinho. É bem curtinho. Quem escrevia era a Súria, que esteve aqui no programa também, na primeira temporada, e ela escrevia haikai. Será que ela também explicou e essa pessoa não lembra? Mas... A Súria tá lá na Suécia já agora, né? É porque tem essas técnicas, né, de
de se expressar poeticamente, É. né? Mas o haikai é a síntese e é a capacidade do poeta captar um instante ou o espanto. Porque ele é uma metáfora de um instante, de um espanto e uma síntese absoluta, né? Que se dá, então, portanto, por sugestão. E é, digamos, uma expressão, até onde posso assim, entender, Uhum. de uma meditação humana, assim, né? Uma meditação profunda acerca da natureza, De um momento mesmo. de um momento, né, em que o dentro e fora do poeta e o que o envolve se revelam. Sim. E é uma poesia japonesa, né? Então, quer dizer, no Brasil, em português, eu não sei se faz exatamente o haikai. Acho que há muitos esforços, muitas tentativas, e se criou uma poesia muito interessante, apropriada do haikai. Aqui em Curitiba, o Álvaro Posselt, que é um grande haikaísta e, portanto, um grande poeta, faz... acho que é o nome principal hoje Ele. de escrita de haikai, assim. Gente, estamos falando aqui com o diretor da Biblioteca Pública do Paraná, com um imortal da Academia Paranaense de Letras. Então, assim, não é pouca coisa, viu, gente? Eu tô falando aqui com alguém que entende muito. Eu estou cuidando com as minhas palavras Estou aqui. pensando antes As de pessoas falar, têm né? medo de falar contigo. Não, de jeito nenhum. Eu sou esse fofinho que todo mundo sabe que é assim. Mas você sabe que o Paulo falou, né? Isso também, cuidar com as palavras, você agora repetiu. Mas a boa literatura, pelo menos de ficção, que a gente gosta de ler, incorpora, não é, A imperfeição. a imperfeição, a oralidade, a fala do povo, não é? Então, quer dizer, essa coisa de escrever correto, de escrever é melhor para os advogados. Ah, né? sim. O vocabulário da literatura da ficção é a linguagem corrente, são as linguagens dos povos, né? Quer dizer, com as suas especificidades. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos o Caetano Galindo, que é um grande tradutor, que coloca os curitibanismos nas traduções que ele faz de grandes nomes da literatura. Que bacana. Então, ele coloca, entre aspas, erros, não sei, ou São provocações. também, né? provocações. É muito interessante isso. E basta ler, não sei, o Guimarães Rosa para você ver Pois que a língua é toda enviesada por ali. Né? Sim. E tem aquela coisa que vem da região também, né? Os regionalismos. E eu vejo que a música, muitas vezes, abre mão dessa perfeição técnica, né? De escrita, às vezes, em prol da musicalidade, né? Muito. Ou até de transformar numa coisa mais dramática, enfim. Agora, a fala e a escrita, elas comportam, vamos dizer, simplificações? Vamos dizer, a fala, ela comporta simplificação em relação à escrita? Porque poucas vezes eu vejo, por exemplo, num conteúdo de YouTube, alguém falando assim que, então para tê-lo, você deverá fazer tal coisa, não. E trocam para aquela coisa, não, para ter ele, você terá que ligar. Sabe, não sei, eu vejo isso como uma espécie de simplificação. É como se, não digo feio, mas é como se soasse estranho para quem não tem o costume de falar corretamente. É como se soasse estranho para essa pessoa. Sim. Assim, a fala comporta isso? É um pecado? Como que é isso? Eu lembro de um livrinho que eu li quando fiz a faculdade de jornalismo que se chamava Preconceito Linguístico, do Marcos Banho. E um pouco do que eu me lembro, ele defendia que todo modo de falar é correto. Certo. Porque, é claro, você precisa ter uma linguagem adequada para certos ambientes. Correto. Não é? Então, quer dizer, existem variações infinitas de fala. Mesmo aqui entre nós, ou de um bairro para o outro, uma pessoa que mora em Curitiba, mas veio do Nordeste, e aí alguém que acabou se envolvendo com essa pessoa acaba incorporando o vocabulário de lá, ou uma musicalidade de lá, aqui. Né? Então, eu acho que fala-se muito isso, né? Que a língua é viva. E quem é vivo, o que é vivo é imperfeito, né?
pelo menos do ponto de vista humano. É verdade. E também eu acho que a literatura, enfim, os livros, eles traduzem muito aquele momento da humanidade. Eu acho que imprime muito a nossa identidade enquanto humanidade daquele momento, né? E aí a gente, na escola, não sei se você de casa também tinha isso, se você, Lepre, talvez lembre disso, mas... Eu não sei, eu tinha uma certa agonia quando começava aquela coisa assim, não, vocês têm que ler para o vestibular. Machado de Assis, o fulaninho, lá. E daí se bate aquele desespero de, meu Deus, tem que ler tudo isso antes da prova e tal. E era aquela literatura chata, rebuscada, que você com 14 anos talvez não entendesse onde que aquele cara quis chegar, ou por que estava escrito daquele jeito, né? Ler daquela forma, dava até um arrepio. E a gente vê hoje, em pleno século XXI, recentemente, aquela influencer americana, a Courtney, descobriu Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E de repente lança nas redes dela que aquele foi o melhor livro que ela já viu na vida, porque ela se lançou um desafio de ler um livro de cada país, né? De um autor, e do Brasil ela pegou um Machado de Assis. E ela fala maravilhas desse livro. Então, de repente, precisa vir uma influencer para, de repente, desaparecer com os livros das prateleiras, porque começou a vender que nem água agora. Do nada, diz que a Amazon estava disparada, não tinha mais nem livro do Machado de Assis, gente, em pleno século XXI. Para alguma coisa está servindo toda a rede social, né? Pois é, e deveríamos, né, ter acreditado nos nossos professores. Porque não precisaria nem a influencer demorar tanto tempo, né? Tem que vir alguém, né? Falar Machado de Assis, né? Pois é. Mas de fato, a literatura é o documento de uma época, né? Sim. Sempre, inevitavelmente. Mas também grandes livros são extemporâneos. Eles são para sempre, né? Quer dizer, espera-se que eles durem no tempo e atravessem as gerações. E a gente tem vários exemplos, pelo menos por enquanto, né, de livros que têm resistido E que parecem muito atuais. Parecem muito atuais. E quando a gente ainda tem a capacidade de ler o mundo simbolicamente, portanto, de ler a metáfora que está ali, a gente consegue também transportar uma linguagem de outra época para a época de agora e entender que há semelhanças, não é? Que estão sendo discutidas porque talvez sejam da mais profunda humanidade, né? E que era igual lá e é igual aqui, embora hoje as roupas tenham mudado, a gente tenha carro, a gente voa e não sei o quê, mas tem algo ali visceral, humano, que permanece, não é? Que é o destino trágico da existência por si mesma, né? Porque todo mundo vai morrer, e os conflitos, quer dizer, as relações que se estabelecem, e também as relações de sociedade, né? Quer dizer, os conflitos sociais e tudo mais. Então, assim, claro, o exemplo mais mais topzera disso é o Shakespeare, né? É verdade. Que as peças não cessam de continuar fazendo sentido para os dias de hoje. E o Machado também é a mesma coisa, né? Ele seria o Shakespeare brasileiro, vamos dizer assim. E eu acho que até outra obra, até um pouco mais contemporânea, assim, que eu compararia, seria o Bem Amado, né? Que já virou peça de teatro, já virou novela, virou série, filme. E o Bem Amado é um clássico que, infelizmente, se repete. E aí você está assistindo uma peça incrível, como no ano passado teve no Festival de Curitiba, com o Cássio Escapim, fazendo o personagem do Odorico Paraguaçu, e você vê que, caramba, né? Essa peça foi escrita há tanto tempo, esse texto há tanto tempo, e é tão atual. Que merda que a gente não evoluiu, né? Por que a gente ainda é assim, né? O Odorico é o político canastrão total. Que inclusive teve frases que viraram meme até hoje, super compartilhadas nas redes sociais, né? Tipo, e é interessante como a cultura vai também se apropriando. A pessoa tem eu vi uma entrevista na internet uma vez do Ferreira Goulart, que ele estava andando em Copacabana e passou um cara numa Kombi, alguns caras na Kombi, e falou assim: Ferreira Goulart, famoso e eu não sei de onde. E assim, eu não sei, famoso e eu não sei por quê. Porque
esses personagens, essas personalidades entram também na vida cotidiana das pessoas e a pessoa realmente não sabe onde está a base disso. Conhece né? o nome, mas não sabe o porquê, né? Não sabe o porquê. Então, sei lá, muito provavelmente a gente pode perguntar sobre o Paulo Leminski aqui em Curitiba e muita gente pode dizer assim, É o cara da pedreira. o cara da pedreira, já ouvi falar. Então, sabe, isso é muito curioso também. E é interessante, assim, a gente falando de formas de se expressar e de livros e tal. Tem um amigo meu, grande amigo meu, doutor Silvio, advogado também, recentemente aposentado. Um abraço, doutor Silvio. E doutor Silvio costumava me dizer uma coisa, costuma me dizer uma coisa que eu acho espetacular, que ele diz assim, tudo que pode ser dito, deve ser dito com clareza. Olha. Ele fala assim, e isso serve para a gente aprender a fazer articulação de texto, a se expressar bem, a resumir o que quer dizer, né? Não ser excessivamente complexo e tal. E às vezes, a gente, enquanto lá no colégio, meio que lia os livros e achava tudo excessivamente complexo. Né? Isso que você falou do pavor do vestibular. E eu confesso que eu tinha muito disso. E hoje eu penso, putz, se eu tivesse lido mais na minha época ali, eu acho que eu escreveria melhor, sabe? Porque eu acho que quem lê escreve bem, normalmente, né? Tem uma tendência, sim, de fato, a escrever melhor. Porque você vai adquirindo repertório, né? Vocabulário. Exato. Agora, você foi falando isso e me lembrou acho que também uma entrevista que eu vi de um escritor português chamado Antônio Lobo Antunes, que ele falou assim, quando eu era muito jovem, eu assistia os filmes do Bergman e eu não entendia nada. Hoje, aos 70 anos, eu vejo os filmes do Bergman e eu me deleito com aquilo. Porque, claro, também para citar o Pablo Neruda, né, que ele fala assim, confesso que vivi. Viver vai também nos ensinando a ler o passado, a ler coisas que têm uma dimensão que a gente não alcançava e que agora a gente alcança, porque a gente já é mais vivido mesmo, assim. Então, isso é interessante voltar muitas vezes a livros que a gente não entendeu nada, né, ou filmes e tal, e ver de novo, dar uma segunda chance para o filme e para nós mesmos, porque às vezes aquilo vai... Eu sempre tive uma dificuldade de ler João Cabral de Melo Neto, porque eu era viniciano, gostava da coisa mais derramada, o João Cabral é todo, né, retinho e tal, sequinho. E hoje eu leio o João Cabral, embora eu goste muito de uma poesia mais molhada, vamos dizer assim, mas o João Cabral, eu reconheço a grandiosidade da poesia dele, a beleza, me toca profundamente, me faz pensar, é enigmática também. Então, assim, é repertório, né, que você vai adquirir. Eu acho que existem duas belezas em tudo. Existe a beleza que você olha com desconhecimento, você extrai uma beleza da coisa. E existe aquela beleza que você só enxerga com o conhecimento da coisa, né? Que é um pouco mais profunda, talvez. A beleza da juventude e a beleza da mestria, talvez. Olha. Ou, né? Ou a beleza da ingenuidade mesmo, né? Da intuição e a beleza do conceito, né? É isso aí mesmo. E uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade. Incomoda muito para o autor ser plagiado e ter o seu nome trocado? Por exemplo, existem muitas frases na internet atribuídas a Clarice Lispector, ao próprio Pablo Neruda, que você mencionou, né? E de repente aí a gente tem uma enxurrada de frases aleatórias. Isso incomoda? Olha, eu não posso falar por eles, né? Pela Clarice, pelo Neruda, mas a mim me incomoda. Nunca tive, assim, grandes plágios, mas na dramaturgia já aconteceu, assim, de eu ter que ser adaptado, né? E é uma dorzinha. Mas isso era uma espécie de imaturidade minha em relação ao mundo do teatro, porque é muito necessário que a dramaturgia seja mexida quando ela vai para a cena. Assim, o texto de teatro ele não pode ser um texto estanque, ele tem que ser vivo e ele tem que estar a serviço também, porque muitas vezes fala, não, vamos mexer no texto do dramaturgo e tal, tem que respeitar o dramaturgo. Tudo bem, tem que respeitar, mas às vezes mexer é respeitar, porque você precisa adequar, fazer, enfim, movimentos. Mas me incomodava muito quando acontecia isso. E
assim, se acontece, por exemplo, alguém que usa uma frase minha na internet e tal, e não dá o crédito, eu fico chateado, eu acho ruim. Tem uma tendência a falar assim, opa, olha aí e tal, né? Dá o crédito. Que bom mas que é igual você o fotógrafo, né? É. O fotógrafo também tem muito disso. Pois é. É, A gente mesmo, quando tem um vídeo Sim. copiado aqui na internet, é chato, né? Até me digam como é que faz isso, porque eu vejo que as pessoas na internet fazem os cortes, né? E eu andei fazendo de podcasts que eu já participei, e eu cito lá, ó, do podcast e tal, Tranquilo. Mas O problema é quando é um terceiro fazendo Aham. e criando um canal do zero só com o trabalho dos outros. Isso é. Aí eu acho muito ruim. Você entendeu? sabe que a minha esposa foi plagiada na internet, ela tem um trabalho com saladas, Ah, que chama assim Pratei, tá? Procurem. opa, claro. E ela ensina receitas e tal. E uma moça do Rio começou a fazer até um tipo de vestimenta semelhante Igual. ao dela e tudo. Mas Assim, eu tenho uma amiga que terrível. é de Londrina e ela é personal stylist, enfim, ela tem um perfil de consultoria de moda na internet. Aliás, um beijo, Alice Bruneto. E ela foi plagiada ridiculamente, assim, de um jeito muito escancarado. escancarado, porque a pessoa simplesmente pegou os posts dela. Nossa. Não foi só imitação do conteúdo, foi a cópia no perfil dela e estava reproduzindo como se ela fosse a pessoa que estava E o dando que a ela fez consultoria. pra- ela denunciou a conta, enfim, foi um É processo que quando a gente chato. fala em cópia no sentido de fazer parecido ou muito parecido, o sistema, né? Vamos dizer, o cara que é apresentador que eu já vi isso muito na internet, gosta de carros, aí você vê aquele apresentador americano que apresenta o carro de tal forma, daí vê o brasileiro e faz igual, vem outro brasileiro e faz igual também, um terceiro e faz igual. Enfim, vamos dizer, o formato em si ali do negócio é muito delicado fazer uma análise para valorar isso, dizer o que dá para fazer. Agora, quando a pessoa se utiliza do seu conteúdo, o conteúdo que você fez, seja ele textual ou em vídeo, enfim, isso aí acaba que entra, é como se fosse uma concorrência desleal, né? Não é só ela pegar o que é teu usar, é ela ganhar dinheiro com algo que é você que tem a capacidade de produzir, E né? sem dar o crédito ainda, né? Sem dar o crédito, Mas quando a pessoa, por exemplo, nas nossas coberturas que a gente faz de fotografia, de vídeo, muitas vezes acontece. Quando usam as nossas fotos, as fotos que eu tiro, e me perguntam, eu peço, falo, ó, pode usar, desde que, né? Tem o crédito. Paulo Borges, da Toca Cultural, é assim, assim, assado. Mas, por exemplo, a gente já teve aqui no podcast, eu já notifiquei outros podcasts, por exemplo, porque o nome é patenteado, o nome é meu. Entendeu? Tá. O nome Toca Podcast não pode ser usado por outra pessoa. Então, tem tudo isso. Então, o que eu diria para você, basicamente, é tentar se Precaver. se circundar de todas as formas possíveis de registro e tudo mais, né? Mas eu acho que o próprio Lebre entende bem disso, porque qualquer obra tem que ter um registro, por exemplo, uma música, né? Uma composição. Exato, As pessoas registram na Biblioteca Nacional, se eu não me engano. Não Você pode registrar na Biblioteca Nacional e até existe uma autorização, um convênio da Biblioteca Nacional conosco aqui na Biblioteca Pública do Paraná. Você pode fazer ali, o pessoal da documentação paranaense faz Que legal. esses registros. Eu não sabia disso também. Pois é, isso é importante. Mas você pode, então, registrar a partitura, né, na Biblioteca Nacional, a letra e essa autoria. E o que acontece muito é que registra-se o fonograma também. Porque aí que tá, existe vamos dizer assim, camadas de registros. Certo. Né? O registro de quem é o autor, mas também de quem é o autor do fonograma. Então, assim, por exemplo, eu tenho várias canções que são parcerias com o Troy Rossílio, que foram gravadas pela banda mais bonita da cidade. Sim. Eles produziram aquilo em estúdio, com o dinheiro deles e tudo mais. Então, o fonograma acho que a maior porcentagem é deles. Certo. Uma parceria. Então tem o registro do fonograma, mas o registro da composição. A composição é minha e do Troy. Então, o que significa isso? Que a melodia e a harmonia, né, fomos nós que criamos, e a letra também. Embora muitas vezes a harmonia, especialmente, seja modificada, porque
você precisa adequar a voz, né, do intérprete, Sim. etc. Mas é a liberdade poética também. E os arranjos também. O fonograma também contém os arranjos, né? Então, quer dizer, acho que não sei, acho que sim, acho que contém. Mas você tem o autor dos arranjos, então o produtor, né, do disco. Então são várias autorias que se somam para deixar aquela obra bela e robusta. E se fizer sucesso, muita gente ganha dinheiro. O que acontece em geral é que não faz sucesso. O que você gosta de música? Música caipira. Sério? É o que eu Não mais acredito. gosto. Eu esperava amo. tudo, menos ouvir isso. Não, eu amo música caipira. Pelo menos é a música que mais me toca e que mais me conecta ao Brasil profundo, não sei, a minha ancestralidade, vamos colocar assim. Mas, claro, a minha maior formação, eu acho que foi pela via da MPB mesmo, né? Porque comecei com Bossa Nova, o Vinícius me levando pela mão. E aí toda a MPB que ia se abrindo a partir disso. Então, claro, os clássicos da MPB e depois alguns modernos e contemporâneos da MPB. Hoje eu tenho acompanhado pouco, não tenho dado muito conta de acompanhar, mas quando surge alguém interessante e que eu tenho acesso de alguma forma, eu vou lá. Você gosta de ir em show? Gosto, mas também estou um pouco cansado. Acho que eu fui muito, assim. Você foi showzeiro, então? Foi rato de show? Nossa, é porque teve um período da minha vida que eu saía toda noite, né? Então, assim, e circulava a cidade em 2, 3 lugares, até mais. Então, vivi a música ao vivo da cidade de modo muito intenso. E como estava em formação e desejando conhecer tudo que era show que vinha para Curitiba, eu ia. Você tava. Queria absorver, né? Ia para absorver, né? Assim, então, hoje eu vou, eu gosto, mas às vezes eu chego muito cansado já lá da jornada do dia, né? Do rolê ali. Do rolê. Mas nós estamos na mesma, viu? Pois eu imagino. E para quem não sabe, eu conheci o Le Privot no programa da Michele Pucci, lá da Ala TV, né? Que trabalhamos lá na Ala TV, o Noites Curitibanas. Um beijo, Mi. E eu lembro muito, assim, dessa tua saída boêmia, assim, com a Mi, sempre por esses papos, enfim, era sempre muito gostoso. Você é um cara que gosta também, assim, de curtir as cidades? Por exemplo, quando você viaja, você gosta de viajar, o que você gosta de conhecer numa cidade? Eu gosto de chegar e andar a pé por ela. Andar a pé. Então, eu morei no Rio há alguns anos. Da segunda vez, especialmente, eu trabalhei com a Companhia Armazém, uma companhia de teatro muito importante do Brasil. E a gente fez turnê no Rio Grande do Sul, passou por aqui, Londrina. A gente foi para o Nordeste, fez 7 cidades do Nordeste. Fomos para a China. Caramba. Com Hamlet, que era a peça que eu fazia o Horácio. Todo mundo chegava, porque a gente ia e voltava, né? Na China não, mas aqui no Brasil ia e voltava toda semana. Não ficava lá. Então ia no final de semana, na quinta, para Fortaleza, fazia a peça, não sei o quê, retornava. Depois, que puxado. Na quinta, E todo mundo chegava na cidade, com exceção do Paulo, que era o diretor, que é o que com antecedência mais trabalhava, porque ele tinha que montar a peça e tal, tudo mais. Mas os atores iam pro hotel. E eu ia bater perna, porque eu queria conhecer. Sei lá, eu tô aqui, né, em Salvador, eu preciso conhecer, eu preciso ir, eu quero... Então, comer uma acarajé, eu quero experimentar a cidade, né? E eu fiz isso muito sozinho, porque eu não tinha a companhia do elenco. Então, eu adoro conhecer as cidades e achar que eu não estou sendo turista, né? Achar que, nossa, essa quebrada só eu vi. Depois você vai ver que todo mundo já passou. A pé é a melhor forma que você a melhor conhecer forma. uma cidade. Mas eu sou viciado em cafés, né? Em café e em livro. Então, nessas cidades, todos esses rolês que eu dava, eu buscava ou um sebo,
ou ia na livraria e falava assim, deixa eu ver a prateleira de autores locais. Legal. Sabe? Então, muitas vezes eu fiz isso. E aí sentava num cafezinho ali e tal. Sim. E a gente tem alguns lugares, né, do mundo que tem até um certo roteiro literário, digamos, né? Você ir para o Chile, por exemplo, tem que conhecer lá a casa de Pablo Neruda, ou tem alguns lugares assim que você meio que tem que visitar, né? E você acaba nesses pega turista também, né? Não tem inevitável. jeito. Eu fui para o Uruguai, para Montevidéu. Sim. E fiquei na cidade Ciudad Vieja, né? Sim. E eu fui para o Festival Internacional da Poesia de Montevidéu. Uma semana inteira de apresentações com poetas da América Latina, né, especialmente, mas também gente vindo da Alemanha, dos Estados Unidos. Foi sensacional. E fui com um grupo de amigos do Rio, que já foram muitas vezes para lá, porque a mãe de um deles morou lá e tudo mais. E o Martim, que é o produtor lá, é muito amigo desses amigos. E a gente ficou num hotelzinho na frente do Teatro Solís. Nossa, que não sonho, acredito. hein? Cara, um hotel assim... Legal pra caramba ali. Super antiguinho. Bem na frente do portal ali, próximo do portal. Cidade Vieja ali. E cara, do foi calçadão. a coisa mais De maravilhosa. frente pro assim. túmulo do José Artigas ali. Exatamente. E fui na casa lá onde teria nascido o Lautréamont. E esse não é pega turista, porque esse Lautréamont, até não sei nem o nome dele, porque acho que Lautréamont é o Lorde Lautréamont, que é o nome artístico assim dele, mas ele é de família do Uruguai, mas se fez na França e tudo mais. E aí um amigo que estava também poeta, Pedro Lago, falou, vamos atrás da casa onde nasceu o Lautréamont. E a gente acha que achou. Mas tampouco é um lugar turístico, só se mudou. Sim. O uruguaio, ele é mais adepto à poesia do que o brasileiro? Rapaz, é que assim, os uruguaios com quem eu convivi, todos eram poetas, né? E eu estava no meio de um festival, então assim, eu achei que era aquilo, que a cidade era só poesia. E eu dizia, nossa, que cidade linda, que cidade calma, que cidade poética. E eles só repetiam a mesma coisa, eles falavam assim, é porque nós somos muito poucos aqui. Nós somos muito poucos. Eu digo porque o argentino, isso eu percebo, pelo menos, né? Basta você andar pelas ruas mais ali de Buenos Aires, ali, como é que é ali? Não a 9 de Julho, que é aquela grandona, mas... Avenida de Maio. Avenida de Maio. Você vai ter 10 livrarias ali, pelo menos muitos uma em cada... cafés E muitos aquela piada, né? Muitos cafés. Enfim, mas... E o café argentino maravilhoso também. Mas muita livraria. Muita livraria. No Uruguai eu acho que tem bastante também. Aqui eu não sei, eu não vejo Tem tanta. o Museu Torres Garcia, acho que é no Uruguai também, lá perto. Não sei. Como é que é o nome? Eu não sei, a impressão que eu tenho é que tem Museu mais Torres livrarias Garcia, na rua, muito mais livrarias na Tem rua. uma livraria famosa lá também. Eu fui em muitos espaços culturais nessa semana, mas na cidade velha, né, pertinho do hotel, acho que na quadra de trás, tinha uma livraria gigantesca, Nós fomos. maravilhosa. Aquela bem que é monstro, famosa. monstro. É bem no Linda. calçadãozinho. No calçadão. O museu que eu tô falando, o Torres Garcia é do lado. É bem pertinho. Tá. E a gente não viu. E eu fui descobrir depois. Ainda eu falei, disse, gente, a hora que eu voltar para Montevidéu, eu tenho que ir lá, porque a gente estava do lado e eu não entrei. Pois é. Buenos Aires tem também umas livrarias monstronas, tipo essa. Mas daí. na rua de trás também do hotel, na paralela, tinha uma livrariazinha bem pequenininha, que era um charme, uma delícia. E na frente tinha um cafezinho que meus amigos comiam a media luna, né? Ai, maravilhosa. eu amo. Não, cara, foi lindo. Até eu tenho um livro de poemas, que eu tenho um poema em homenagem a essa viagem, assim. Achei que você ia falar a Média Luna. Acho que poema em homenagem à Media Luna. Eu acho que cita a Média Luna, se eu não me engano. É. Foi muito feliz essa viagem e só mais uma coisa que aconteceu lá, que a gente, uma noite, foi para... Tinha um dos eventos de poesia que era no mercado. Ah, olha no só. mercado municipal, né, de lá. E parecia que a gente estava num barco bêbado, assim, sabe? Todo mundo tomando vinho e aquele mercado e a gente meio que no sótão. Foi sensacional. Que barato. E depois eu fui num restaurante comer carne no mercado e aí eu comi las entranhas. Sim. Que foi a melhor carne que eu comi na vida. Entranhitas lá. Impressionante. E sabe que nós também acabamos almoçando por lá
normalmente esses lugares são bem pega turista, mas a gente sentou num restaurante e falou, esse aqui tá com uma cara Local, danada. sim. Que você A gente pega foi turista, num né? que era lá no fundão também. Ali tem vários, né? Deixa eu aproveitar o gancho das cafeterias antes de você entrar no assunto, porque lá em Buenos Aires tem a nossa cafeteria favorita, que é a London, que fica London ali City, na esquina da Florida, com a Avenida de Maio. E eu acho muito legal isso, que lá em Buenos Aires tem muito, e eu acho muito legal. Nos cantos, assim, onde você vai, nessas cafeterias antigas, tem a estátua de um escritor famoso. E nessa tem o Julio Cortázar num canto, com o seu charuto na mão. E você pode ir lá bater um papo com ele, né? Tirar uma Sentado foto. ao lado do Julio Cortázar. E aí aconteceu um fato interessante, que quando a gente esteve em Montevidéu, a gente ficou num hotel que o Julio Cortázar se hospedou e escreveu um poema. E foi muito sem querer essa história. legal. Ficou sabendo depois? Muito legal essa história, assim. E era um hotel bem velho, com cheiro de naftalina, né? Não, mas era um hotel Só que muito ele tava bom. reformado Ele era um hotel já. muito bom. Ele era um hotel por dentro, assim, super reformado Pé direito e atualizado. alto, é. Porém, com aquela cara antiga. Meu, mas que delícia. E eu gosto desses lugares por causa disso. E tinha O essa nosso história era desse antigo, escritor. fora e dentro. E em um dos quartos estávamos eu, Pedro Lago, Vitor Paiva, acho que só os três. E aí um casal de amigos, Amora Pera e Pedro Rocha, no outro. Mas a gente tava ali, era aquela coisa, poetas dividindo o quarto. Tomando vinho curtindo chega. histórias. Mas eu perguntei, né, se o uruguaio é mais adepto à poesia, porque eu percebo, rodando pelo Uruguai, que a gente vê mais pessoas se ocupando de fazer uma leitura quando está no parque, por exemplo, do que aqui. E é a mesma impressão que eu tenho de Buenos Aires também, né? No Chile, agora, quando nós fomos, eu não me lembro de ter nenhuma impressão assim, mas acho que tem também, porque você percebe que o povo lida diferente com a saída de casa, né? Parque Arcano tinha. No Parque Araucano. Parque Araucano. Araucano, isso. Você via muita gente, mas mais ainda no Uruguai e na Argentina, as pessoas sentadas com o livro na mão. Que aqui a gente vê pouco. Aqui parece que eu não sei assim se isso é bem preciso, mas tenho uma impressão que para grande parte da sociedade o livro seria um artigo de luxo. Claro, primeiro pelas questões econômicas, né, diferenças sociais, injustiças sociais, inclusive. Mas também pela formação que a gente tem. Então, quer dizer, falta de incentivo. Privilegiados que puderam estudar e tal, e, portanto, gostam de livros. Mas nem isso no Brasil, porque muitas vezes as pessoas que mais puderam estudar são as que menos gostam de livro, né? Acontece isso. Então, o livro seria, talvez, uma coisa elitista e tal. Só que a gente não pode cair nessa. A gente tem que achar... Assim, é importante que o livro seja popular, que as pessoas tenham acesso, que o livro seja facilmente adquirível, não é? Ou que as bibliotecas públicas, né, estejam sempre abertas para isso. Porque, realmente, o nosso país é muito grande, muito diversificado, e muitas coisas concorrem para o esvaziamento, né? Assim, para o nosso esvaziamento no dia a dia e tudo mais. Então, assim, a luta do livro para se manter relevante na sociedade não é uma luta simples. É uma luta diária que a gente tem que batalhar mesmo por ela. Vale a pena ainda lançar um livro nos dias de hoje? Vale. Nem que seja para meia dúzia de pessoas. Mas eu acho que o próprio exercício, né, da pessoa escrever um livro, né, colocar ele naquele formato, acreditar que aquilo tem um valor. Porque hoje em dia é relativamente fácil você imprimir um livro, né? Quer dizer, facilitou, né? Facilitou as tecnologias, os valores de gráficas digitais, né? A própria Amazon acho que tem um papel importante para popularizar isso, né? Pois é. Só que, ao mesmo tempo, você lança e não acontece nada, né? Assim, existe uma invisibilidade para grande parte de autores que estão aí, mas, ao mesmo tempo, o livro ele persiste, né? Porque ele perdura por muito tempo. Assim. Então, tem, sei lá, meu primeiro livro lá de 2002, né? Eu tenho vários exemplares até hoje. Então, ele tá ali. Tá ali, ó. Tô aqui ainda. Não desisti, sabe?
Nem que precise demorar 100 anos para o Machado de Assis ser descoberto por uma americana. Pois é, tem tudo E isso, né? acabar com o estoque da livraria. Pois é. Quantos livros você já escreveu? Acho que tem uns 8, 7 por aí. Caramba, cara, escrever. Eu acho que para você escrever um livro, você tem que ter, proporcionalmente, talvez, lido uns 20 ou 30 para você Pode ser. formatar uma ideia que, sei lá, que te permita colocar ali naquele número de folhas de um jeito certo, de um jeito bem colocado, que atrai as pessoas. Acho que sim, pode ser que sim, mas você precisa, acho que estar alimentado, né, daquilo e estar também com aquele desejo. A ideia transbordando. A ideia transbordando, uma necessidade, né, de escrever. Claro, porque assim, primeiro você escreve, né? E escrever é uma necessidade, também é um prazer, muitas vezes uma angústia, uma dor, mas às vezes é um prazer na dor também, né? Um desabafo. Um desabafo, que seja. Agora, você passar dessa fase e compor uma obra, né? Pensar na unidade, pensar no conceito dela, qual é a linguagem que você está tratando, o que você quer com aquilo, é um passo além mesmo do trabalho do escritor, né? E até chegar no objeto, livro, é um processo, são várias fases. Então, é muito comum a gente ver pessoas muito talentosas que escrevem com facilidade, mas que têm uma dificuldade de organizar, de transformar em obra, de fazer o livro existir, né? Mesmo que não vai ser impresso agora, não vou publicar, mas eu tenho lá um romance feito, ou um conjunto de poemas que entre eles, né, que aquela constelação ali faça algum sentido e tudo mais. Então, é um trabalho minucioso. E eu gostaria agora, aí vem agora a pergunta do leigo, né, do leigão aqui, né? Vamos lá, Academia Paranaense de Letras. Vocês se encontram para fazer o quê? Maravilhoso. O que faz o cara? Vamos nos reunir. Pra quê? Eu já imagino aquela cena que ele contou do sótão deles lá no Uruguai, tomando vinho, fumando charuto. refletindo. Como é o encontro dessa academia? Olha, Quem que se exercita nessa academia aí? Pois Como é, que é? desde que eu entrei, eu já entrei numa academia bastante viva, porque o presidente é o Paulo Vítola, que é uma figura... Pelo nome deve ser excelente. Paulo. Pois é. Não, e ele é uma figura icônica da cidade, um publicitário que estava nos primórdios da publicidade aqui, compositor, tem uma obra de compositor, então assim, é um letrista que virou, um poeta letrista, né, que virou presidente da academia e que entrou na academia pensando assim, a academia precisa abrir as portas. Para as pessoas saberem o que a gente faz, para saber assim, e de que forma a academia pode de fato contribuir com a sociedade e não ser realmente só um bando de velhinhos, eu entre eles, tomando café, né? Porque a gente então se reúne uma vez por mês, ali no Belvedere, que é a sede da academia, no Largo da Ordem. Lá em cima? Lá em cima. Aquela mesa linda lá. Exatamente. E, claro, daí tem um café da manhã, mas toda vez tem uma programação, né? Então, assim, ou as pautas mais administrativas da academia, quais sejam, votar nos próximos candidatos que vão entrar, porque, de repente, abriu uma vaga. Isso é fechado, né? É só os acadêmicos que se fazem. Mas a gente convida pessoas para darem palestras. Então, recentemente foi lá o professor Zanetti, da Federal, que já é aposentado, falar sobre as araucárias e os famoso por esse transplantes, né, de araucária, enxertos, né? Cara, foi a coisa mais linda. E eu falei assim, isso é a poesia acontecendo na Academia Paranaense de Letras. Então, quer dizer, a gente tem participado, a gente agora falo como acadêmico mesmo, assim, dos eventos literários da cidade. A academia nunca tinha feito um projeto de lei de incentivo, agora tem feito uma série de produções. No momento, a do Ednei, inclusive, foi isso, né? Ednei Silvestre esteve aqui agora em maio, né, e participou de um evento bem bacana lá no Solar do Rosário, junto com o Lepre, aí para conversar e falar sobre as experiências dele como repórter pelo mundo. E escreveu muitas coisas também. Muitos romances, né, importantes.
Mas assim, claro, cada acadêmico ali tem a sua própria vida, mas a academia tem se mostrado mais próxima, eu diria, e mais animada com o seu grupo de acadêmicos, né, que são 40 acadêmicos, 40 cadeiras. Então, tem sido divertido. Mas o objetivo seria o quê? Fomentar a atividade literária no Paraná? É isso? Fomentar, pensar, né, o que é a atividade literária, fazer alguma guarda também da história, né, da literatura produzida no Paraná. Quer dizer, acho que eu teria que ler lá as missões, né, da Sim, academia. sim. Talvez, nem sei se deve ter, mas eu não cheguei a me... Mas eu acho que é um pouco por aí, sim. E quais são os Interessante. requisitos para se tornar um membro, Imortal. para ter uma cadeira ali, É. né, com um número, dizer assim, fulano de tal, tem a Aí cadeira tem de aquele número quadrinho na X, parede depois. É. Daquele... com a foto com um retrato em preto e branco. Então, relevância na cultura, né, na sua atuação dentro da cultura, ter obra, né, alguma obra literária que tenha também algum eco, algum impacto, alguma reverberação. Ter, de certo modo, também alguma participação social que pode ser pela área da cultura, mas, por exemplo, nós temos o Dr. Pasquini lá, que é um médico gênio, que trata... Médico. É um médico, mas não é um médico qualquer. Uhum. Ele é a principal referência, uma das principais referências no mundo Caramba. de tratamento de leucemia, um tipo específico de leucemia, que eu não vou saber dizer qual, mas que desenvolveu uma pesquisa por anos e anos, e ele já é da academia há muito tempo, nem sei exatamente quando que ele entrou, mas ter a presença dele ali, que não é exatamente um literato, vamos dizer assim, é fundamental para a academia, porque ele é um homem de uma importância para a ciência que é incrível. Então, existem esses casos que não estão só vinculados à literatura. Nossa, e eu achei que teria, sei lá, o cara tem que ter uma formação voltada para alguma coisa, literatura ou língua portuguesa. Sei porque eu achava isso. A grande maioria Mas não é um dessa pré-requisito. área. Não, eu acho que é um pré-requisito, mas existem exceções, Certo, Sim. certo. né? Então, Não é sozinho ele. por exemplo, a Lucy Colin faz parte, e ela é da literatura 100%, o Paulo Venturelli, da literatura 100%, o Vítula já, assim como o Bob Dylan, dá essa moral aqui pro Vítula, um beijo, Vítula, é um letrista, né? Um Olha compositor de canções, embora, claro, escreva também prosa e poesia, mas acho que, sei lá, 20 anos atrás, um letrista não seria presidente da Academia Paranense de Letras, né? Imagino eu. Talvez não fosse, né? Um cancionista, vamos dizer assim. Um cara que faz Cancionista. meras canções, aí ele tá na academia. Como assim? A academia já não é mais a mesma, sabe? Tem E um as pouco isso. tuas letras também, né? Você fez muitas músicas, participou aí da vida musical da cidade, de certa forma. E aqui no canal tem um vídeo em que o Lepre tá lá junto com a banda mais bonita da cidade, no show de lançamento do último material deles. Ah, que legal. Lá no Guairinha, tem o nosso registro lá de vocês. E foi muito lindo. Sim. Foi lindo. Que eu acho que foi o show que eles fizeram aqui depois de anos, né? Porque teve a pandemia e tudo. Foi o primeiro E depois de houve muitos uma anos. série de participações. Por que eu participei desse show? Porque na pandemia, o Yara me pediu um poema Isso, para as lives que eles faziam. isso. E eu gravei, acho que um vídeo, né? Falando um poema. Foi. E aí no show eles pediram para eu falar esse poema. E foi bem legal. E tá gravado. Agora tá... Acho que num disco ou nas redes, Alguma né? coisa assim nas redes, acho É. que tá assim. E foi muito legal e para mim foi muito importante participar porque eu não subia no palco já tinha um tempo. Na verdade, eu tinha feito alguns meses antes uma participação com o Grupo Fato. Sim. E com o Fato eu ensaiei um monte assim e foi legal demais. Mas eu tô muito enferrujado dos palcos. Então eu agradeço o Fato de ter me dado essa oportunidade e a banda mais bonita também, porque ali
Foi Você meio no voltou susto, de mas novo. foi. Ah, que bacana. Aliás, tem que contar uma coisa aqui para vocês. Eu tô em contato com esse moço aqui para trazer ele aqui para a gente conversar no podcast. Já tem bastante tempo, estava meio encantado. Assim como o Grupo Fato. Eu tenho falado com a Grace já há muito tempo para a gente fazer o podcast junto com o Grupo Fato, com ela, Ulisses, enfim, né, a galerinha. E ainda não rolou, então eu espero que esse ano saia esse nosso papo, né? Atenção, Grupo Fato. Vamos marcar essa agenda. Vamos marcar aí. essa agenda. ¿Puedo hacer una corrección? Claro. No es para trazer ello, es para tracelo. Usted está hablando con un académico de la Gimnasio de Letras de Paraná. Por favor. Baixou o Pablito aqui no estúdio. É que eu brinquei porque justamente aquela coisa de trazer ele é aquilo que eu critico, eu falo, não, trazê-lo. Mano. Trazê-lo, né? É que a gente falando com... É sempre prazeroso conversar com quem fala bem. Sabe? Eu gosto, porque eu gosto de absorver a informação. Você tá achando que eu tô falando bem? Pelo amor de Deus, é demais. Muito bem. Ô, louco. Olha, eu acho que eu gaguejo muito, eu fico bem inseguro, não? Nossa né? senhora. Então, a hora que você assistir esse episódio, você vai. A hora que você ver as minhas intervenções, você vai falar assim: realmente eu falo bem, aquele moço ali. E uma pergunta que eu Manda tenho bala, uma curiosidade. Você se sente hoje um profissional completamente realizado? Porque afinal você já lançou uns 7, 8 livros, já tem filho, falta plantar uma árvore ou já plantou também? Falta plantar uma árvore. Uma araucária? Uma araucária, Opa, né? boa. Com a técnica, né, do do professor Zanetti, Zanetti, que ele falou que a araucária tem que ser plantada no vaso. Sério? Ele explicou muitas coisas. Ele falou assim, os governantes aí gastam dinheiro com sementes e plantamos não sei quantas sementes. E não vingou. Não vinga nada, porque precisa de uma condição especial. Ele explicou tudo. Então é maravilhoso esse estudo. Mas o que falta? acho que falta a vida inteira pela frente, Mas né? o que você quer realizar? O que está no teu radar? Hoje, assim, minha principal motivação de vida é voltada para a família, né? Então, eu tenho uma enteada, tenho um filhinho de 1 ano e 5 meses e eu quero que eles, cresçam bem, com oportunidades, com estudo, com qualidade de vida. E quero especialmente ter tempo para poder ler e escrever. Então, estar no palco, produzir peças ou shows, etc., se tornou bastante secundário para mim. Eu voltei assim, o meu interesse nas artes para a literatura, já desde... Eu acho que a pandemia produziu em mim uma mudança muito grande por vários motivos. Claro, em todo mundo, mas no meu caso, assim, eu fazia meio de tudo. E tudo bem, posso brincar de tudo ainda, estou aí disposto e disponível, mas eu estou mais interessado em literatura, em conseguir concluir meus livros. Eu estou tentando fazer um romance que está encantadíssimo. Projetos encantados. E assim, o meu projeto hoje é assim, família, trabalho... Biblioteca, né? O trabalho assim, mais formal, vamos dizer assim. Sim, sim. E a literatura. Eu quero seguir fazendo literatura até ficar velhinho. De repente até literatura infantil para as tuas crianças, né? Pois é, você sabe que eu nunca pensei em literatura infantil, depois que comecei a conviver mais com crianças, a literatura infantil começou a chamar minha atenção, e eu produzi algumas crônicas, porque eu publico no Diário Indústria e Comércio toda segunda-feira crônicas, muito simples, a coisa do cronista mesmo, né, assim, da cidade e tal. E algumas crônicas são muito lúdicas e eu acho que tem uma característica já, assim, uma linguagem, né, que já se aproxima da literatura infantil. Mas eu acho a literatura infantil muito difícil de ser feita. Eu ainda não peguei essa manha. Da Ruth Rocha. Pois não, vários. E a Clara Machado. Mas eu tenho vontade, sim. Eu tenho vontade. De mergulhar nesse universo. E sim. como que você vê vamos dizer assim, a utilização ou a influência, de certa forma, dessa modernidade toda, da inteligência artificial na produção de texto? Isso é admitido ou é o inferno na literatura?
Eu acho que as duas coisas. Assim, eu não sei como é que o pessoal vai lidar. Assim. Eu tenho meio medo, né, da tecnologia, e especialmente dessa, mas ao mesmo tempo eu acho maravilhoso. Então, eu não sei muito o que responder. Você já usou o ChatGPT? Uma vez eu estava num jantar com os amigos e o amigo pediu para a inteligência artificial fazer uma apreciação crítica do trabalho de Luiz Felipe, do trabalho literário de Luiz Felipe Leprevaux. E veio um textão lá. Eu confesso que assim, foi divertido, mas eu achei muito clichê. Assim. Ela usou artimanhas ali que falei... Fica meio em cima do muro, um textinho que não é tão evoluído quanto a gente imagina, Pois né? eu esperava mais, eu confesso. Mas eu tenho ouvido pessoas dizendo assim que usam, porque dizem assim, é uma ferramenta, você tem que saber usar. Exatamente, se vem aqui uma pessoa que não sabe usar esses microfones, essas tractanas todas aí, não vai fazer um podcast, né? Não. Então, é um pouco isso. Você acho que tem que aprender a usar. Eu demoro muito para aprender a usar as tecnologias. Eu lembro que todo mundo tinha celular e inclusive o meu aqui está a 1000 por hora. Mas eu ficava relutante. Falava, não preciso de celular, para que eu quero isso? Tá? Depois, claro, fui tomado. Aí eu lembro que o Gabriel Pardal, um amigo do Rio, que é um artista maravilhoso, me ensinou a usar um Instagram. Uhum. E isso foi em 2015. Então... Super recente. É super recente. Já vi um monte de gente usando o Instagram e tal. E eu ali... Ele falou, tem Instagram? Eu falei, cara, não tenho. Tal. Falei, você tem que ter. Eu assim, ó, papai me ensinou. E eu sou, claro, totalmente absorvido pelo Instagram hoje. Esses dias fiz o TikTok, mas não estou usando muito ainda. Então, não sei. Eu acho que é meio inevitável a gente conviver, né? Somos seres cada vez mais ciborgers, né? Eu penso assim, né? sei lá, vamos supor que você esteja lá escrevendo o teu livro e você fala assim, puta, tô sem ideia para escrever determinado parágrafo. Mas eu já escrevi esses últimos 50 parágrafos. E você jogar esses últimos 50 parágrafos lá e falar assim, faça um parágrafo de conclusão com até 6 linhas. Uhum. Eu já ouvi falar de gente que fez coisas assim. Você acha que isso uma boa ferramenta? Acho que bom, se der uma boa literatura no sentido de que você acha que é uma boa literatura, né? Porque o que é uma boa literatura? Isso é o primeiro ponto, claro, a ser questionado, não é? Mas se a pessoa que está criando acha que aquilo ali está valendo e está... A cara dela tá também. Dentro da linguagem dela, da linguagem que ela está buscando e tal, eu acho que ok, assim. Mas acho que tem que ter supervisão, né? Tem que ter uma revisão, pelo menos, um toque pessoal. Assim, eu acho que vai depender realmente da... esses tempos atrás eu brincava assim, quais são as 3 perguntas filosóficas mais importantes da humanidade? Por que não? Por que não? Por que não? Boa. Porque assim, eu vou pular dessa janela. Daí você vai falar assim, por que não? Aí você vai responder. Por que não? Por causa disso, daquilo, porque eu vou morrer, porque não sei o quê, Sim. porque eu vou deixar saudades. Eu vou viajar o Sim. mundo. Por que não? Por que não? Então, esse por que não, assim, não me convence. É porque sim, eu quero ir porque vai ser bom por isso, por aquilo, não sei o quê. Vou ter um filho. Por que não? Esse por que não é pouco, assim. Eu prefiro o sim disso. Então, eu acho que nesse caso é isso também. Assim, vou experimentar. Por que não? Por que não? E aí vai ver qual é. Uhum. Sim. Os teus limites éticos, né? O teu entendimento, o teu bom senso, a tua honestidade também em relação ao seu processo. Então, por que não? Né? Por que não experimentar? Assim, eu acho que... Agora, você me deu ideias, porque eu nunca usei, tô assim, sofrendo para escrever um romance, de repente Por que não? Vou pensar isso, por que não? Pensando que você quer só a ideia inicial para de repente... Porque eu, como escrevo também diariamente, e tem dias que eu me vejo na falta de capacidade de criar algo sobre aquela matéria que eu
trato há anos. E eu acho que é meio normal do ser humano. Às vezes Uma crise de criatividade. você não tá no clima. Às vezes você não tá no clima, no dia. E você precisa matar aquele problema hoje, né? Veja, tudo que a inteligência faz está lá na internet, né? Sim. O que ela capta já está lá. Sim. E quantas vezes a gente não se vê pesquisando no Google e puxando uma coisa daqui, daí você lê um texto, daí um sinônimo, uma frase, aí puxa, pegou lá o que quer dizer a palavra tal, daí você olha aquilo e fala, puxa, verdade, daí se puxa um... Sabe? Eu tento me preparar, por exemplo, no direito eu nunca utilizei, porque vamos dizer assim que o teu tempo de profissão, e no direito você admite a utilização de modelo, né? Então, vamos dizer, a petição que eu fiz para ela hoje, pode ser que amanhã sirva no teu caso. Então, o advogado o banco de dados nosso é normal, né? Todo advogado tem o seu banco de dados. Mas, por exemplo, já aconteceu de chegar para conversar com alguém aqui, alguém que eu desconhecia, de coisas que eu desconhecia, e de eu chegar e de repente falar assim, eu vou falar com fulano, entrar lá na inteligência artificial e falar, vou conversar hoje com o fulano. Que é, caso você não sabe, e eu trato a inteligência artificial como se fosse um amigo. Eu falo boa noite para ela. Boa noite. Hoje eu vou conversar com fulano de tal, que é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele escreveu tal coisa de sucesso no ano tal, e eu estou sem ideia. Você pode me sugerir 20 perguntas para não parecer um burro na frente dele? E vem 20 perguntas, das quais umas 12, 13 não são uma porcaria. Mas é um ponto de partida. Claro. Te dá um insight, me ajuda, né? que você não sabe. Então, eu acho que... Te ajuda a construir uma lógica, né? Por que não? Né? Acho que é possível. Eu acho que... Claro, estamos ainda engatinhando em tudo isso. Sim. Não tenho uma opinião formada a 100%, mas... temo muito pela humanidade e, ao mesmo tempo, sou simpático a essas transformações. Hoje foguete dá ré já, né? Pois é. Lembra que isso era... Então, exatamente. E assim, puxando um outro assunto completamente nada a ver, mas é uma coisa que sempre eu penso muito, principalmente quando eu vou contratar estagiários. Como essa molecada escreve menos hoje à mão do que escreviam no passado. Né? Hoje a molecada chega no meu escritório e nunca preencheram um envelope. Você vê, cara. Imagina, e nunca vão escrever, nunca vão preencher um cheque. Né? Como as pessoas escrevem menos, é por isso que eu faço questão de estar com a canetinha assim. Você percebe mas isso você também? Tá Sim. Com a canetinha no... Mas é por uma questão ecológica. Mas é por uma questão ecológica. Né? Pronto, tá Tô bom. Tentando não... Vou deixar passar essa. E aqui no tablet eu posso apagar. Mas o escrever à mão, o ato de escrever à mão. Eu adoro. Eu acho tão gostoso. Você é dessa... Sou 100%. 100% não, mas... Quando pode, é adepto também. Não, todo dia eu escrevo. Então, reunião, abro o caderno, faço as anotações e tal. Crio muita coisa à mão. Quando eu estou muito travado e não estou tendo ideias, é para ali que eu vou. Onde eu destravo, onde eu consigo... Caneta ou lápis? Caneta. Eu sou lápis, acredita? Acredito. Muito. Não sei por quê. Você sabe que eu também risco muitos livros. E isso é uma heresia. É uma heresia. E aí, quando eu casei, a minha esposa também gosta muito de livros, e ela, assim, não é possível que o diretor da biblioteca e tal vai riscar livros, porque você não tem uma consciência de que o livro pode ir para outras pessoas e tal. E eu, claro, tinha essa consciência, mas eu era muito apegado à minha biblioteca em casa. Sim. Hoje eu circulo com maior facilidade a minha biblioteca, já doei para a biblioteca pública muita coisa, já vendi para amigos, já fiz misérias. Eu tenho dificuldade para desapegar. Pois é, e eu dou, todo mundo que vai me visitar lá na biblioteca, eu acabo dando um livro tal, que é do meu acervo pessoal. E aí parei de riscar os livros. E aí, quando eu queria muito riscar, eu pegava o lápis. Boa. Né? Mas, ultimamente, eu voltei a riscar. Tô aqui, se ela vai assistir, estou me denunciando, confessando. Mas, assim, por um lado, tem vários amigos escritores que defendem isso, né, de você riscar, porque o livro tem uma marca pessoal, aquele exemplar... É seu. É seu. Só que eu hoje sou mais inclinado, né, como gestor público, como diretor da biblioteca, a pensar que o livro precisa circular e as pessoas têm que ter também o direito de pegar o livro ali, limpinho. Sem nenhum risquinho. Socialização do livro. A socialização. E falando em biblioteca pública, a gente, quando estava no colégio, conte aí
também nos comentários, ia na biblioteca para pesquisar coisa para fazer trabalho de aula, Barça. a Barça, enfim, porque não tinha Google, né? No nosso tempo, né? Não tinha internet. No meu já tinha, no Quem teu. vai na biblioteca hoje em dia? Quem são os frequentadores da biblioteca? É muito misturado. É bastante misturado mesmo, mas vão bastante jovens. Sério? Por incrível Que que, bom. pareça. Quantos visitantes dia ou semana, mês, tem já uma conta? Por volta de 1.500 pessoas por dia. Nossa! Circula muita gente, porque é no centrão, né? Do lado da Rua 15. É aberto ao público. Tem acessibilidade. Tem acessibilidade. As pessoas sentam Então- lá para ler ou para retirar livro? Muita gente para ler. Hoje até me falaram desses números de empréstimo que seriam mais ou menos 500 dia. Eu fiquei assim, é mesmo? Será que é isso mesmo? Eu vou até conferir. E a galera devolve. Eu ia perguntar se Não, só- mais ou menos. Tem muita gente Mais que ou fica menos. muito tempo com o livro. A maioria devolve, Aham. mas tem gente lá e a multa cresce, né? É, Depois- tem a multa. Mas some em definitivo, assim? Você sabe onde tá, né? Mais ou menos, porque às vezes a pessoa se mudou e tal, e também você não tem esse poder de polícia de ir atrás do livro, Pois né? é. Você tem que esperar realmente. Mas Que eu não coisa. vou falar o nome do santo, mas teve um amigo logo que eu entrei na direção da biblioteca que me ligou e falou: cara, eu tô devendo lá o empréstimo de livro e tal. Eu já devolvi os livros, mas eu fiquei muitos anos. Mas, cara, era pandemia. Só que eu falei, mas você pegou muito antes da pandemia. Aí ficou esse tempo e mais a pandemia. Eu já estava por dentro do caso dele. E ele falou, mas pô, será? Eu já dei algum... Porque daí a gente abate as multas. Se a pessoa, por exemplo, compra exemplares do mesmo livro ou semelhantes e tal. E aí tem toda uma política. Você pode converter a pena. Exatamente. Entendi. Só que esse amigo tava, assim, mal na fita. Olha isso. E aí parece que ele conseguiu lá resolver. E tem livros que não podem sair de jeito nenhum da biblioteca Tem. ou que precisa de um acompanhamento para evitar que a pessoa saia correndo com o livro? Tem obras raras, né? O setor de obras raras, você só pode ir com agendamento, só pode entrar com luvinha, porque é um ambiente que tem um condicionamento e tudo mais. Os livros são muito frágeis, muito antigos. E também livros que estão na documentação paranaense. Então, que são de guarda, né? Acervo de guarda e preservação e memória. Jornais, talvez, Jornais. antigos. Mas aí você pode manipular, mas com A supervisão. a supervisão ali e não Monitor. pode retirar o livro, né? Então- Qual é o livro mais antigo? Ixi, não Não vai sei saber? dizer. Não. até a Lídia, que trabalha conosco lá, que é do setor, falou esses dias numa reunião Você não lembra? e eu já não tô lembrando. E Lídia, se estiver assistindo, escreve nos comentários aí, por favor. A gente quer saber. E você estima... Você tem como estimar o tamanho atual do acervo ali? Mais ou menos, acho que por volta de 370 mil itens. Nossa. Isso inclui livros, jornais, revistas, documentos, mapas. Também a gente tem um setor de braille, né, onde você tem os legal. audiolivros e os livros também escritos em braille, que é um dos setores mais importantes do Brasil, de braille, Legal. de acervo. legal. Tem mais ou menos 30 mil livros ali, entre audiolivros e livros em braille. Que bacana. E coleções inteiras, provavelmente, de revistas raras também, Sim, né? exatamente. Reader's Exatamente. Digest. Tem tudo isso lá. Pô, legal pra caramba. Cara, é gigante. Se você for só Enorme, na né? documentação paranaense, você vai ficar uma vida ali. E é lindo o prédio, né? É lindo. Deve ser difícil manter aquela imponência toda dele, né? Porque é antigo e Tem- requer cuidados, né? 167 anos. Puta, é lindo. E eu falo sempre isso. Assim, quando eu tenho dúvidas, eu fecho os olhos e pergunto para essas grandes senhoras, né, de 167 anos, que sabe mais do que qualquer um, né? E é muito lindo. É um prédio também habitado por... Assim, por muitos espíritos, não no sentido espírita da coisa, mas no sentido emblemático. metafísico, né? Sim, sim. Assim, daquelas obras todas.
Acho até que de madrugada os livros saem das prateleiras. Os personagens se Daria um conversam. filme, pois daria um roteiro de filme. E tem algum personagem que trabalha há muitos anos na biblioteca? Tipo, aquele tiozinho que cuida Que é da patrimônio limpeza. histórico. O cara já é Olha, patrimônio histórico. eu acho que valeria a pena falar da Maria Marta Siena, Ah. que eu acho que ela é uma bibliotecária, ela está acho que uns 40 anos na biblioteca. Acho que hoje é uma das mais antigas que está lá, mas a Maria Marta é uma figura muito especial, porque a paixão dela por bibliotecas e por biblioteca pública, a defesa que ela faz da ideia de biblioteca pública para a vida humana é assim, apaixonante. Ela sabe, assim, tem uma energia para defender e tem um conhecimento gigante, assim. Então, acho que eu sempre falo assim, né, que é a nossa bibliotecária mais importante do Brasil e tudo, mas é verdade. Eu acho que ela é mesmo uma das bibliotecárias em atividade no país que mais sabem, que mais amam, que se doam para aquilo. Então é muito bonito ver o setor dela, o setor de extensão. Ela também faz parte da coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas. Que legal. O que significa isso? Que é um sistema que atrela todas as bibliotecas, todos os acervos que a gente tem dos acervos das bibliotecas municipais. Junto com o nosso acervo. Então, ela faz treinamentos, faz encontros nas regiões, nas macro-regiões. Ela agita muito. E a gente consegue ter um número expressivo de bibliotecas no estado hoje? Eu não sei exatamente a quantidade de bibliotecas. Houve que muitas bibliotecas de municípios ficaram ou fechadas ou algumas até sucateadas por conta muito do período da pandemia. E um movimento muito grande nosso de cobrar os municípios que ou reabram essas bibliotecas, ou atualizem, ou renovem um acervo. A gente manda, né, o setor de extensão manda livros para as bibliotecas municipais, pelo correio. Então, só esse ano, até março, tinham ido mais ou menos 13 mil livros já para o interior. A gente bateu assim, a meta disparado. E a Marta tem bem certinho catalogado quantas estão abertas, quantas estão em funcionamento, mas algumas bibliotecas estiveram a perigo, vamos dizer assim. Os Faróis do Saber aqui em Curitiba têm alguma relação? Não. Assim, existe alguma conexão também em termos de alimentar de livros, alguma troca, algum convênio? Não tem. Tem, claro, assim, quando sempre existe uma boa vontade, né, do Estado, quer dizer, do Estado com a Prefeitura. Uma parceria, né? Uma parceria de, assim, por exemplo, a gente recebe atividades do Festival de Música em Curitiba. Legal. Então, assim, são os gestores interessados em fazer esse trânsito e essas parcerias. Mas, do ponto de vista sistemático, não. Tem nada a ver, né? Outra curiosidade que eu tenho, ainda falando em biblioteca pública, tem hemeroteca na biblioteca? Não tem. Porque eu tenho uma curiosidade. A gente esteve aqui recentemente com o Zeca Correia Leite, contando as histórias dele, e ele escreveu a última entrevista que ele fez com o Paulo Leminski. Antes do falecimento do Leminski, ele que fez a última entrevista e foi publicado na Folha de Londrina. E eu tinha muita curiosidade de ver, e quando ele falou disso aqui no podcast, algumas pessoas vieram me perguntar: onde que a gente acha essa entrevista? Como é que a gente encontra isso? Há possibilidade de encontrar isso, esse material? Mas há possibilidade no jornal impresso, sim. Tem? Porque o que tem são os microfilmes, né? Que a biblioteca faz a microfilmagem, acho que já... É aquele igual de filme, assim, que você passa na TV, é esse Aqui, exatamente. dá um zoom, assim. E por anos, até hoje, manda para a Biblioteca Nacional, né? E a Biblioteca Nacional devolve com uma cópia para a gente. Então, uma parceria que... Um convênio. Então é possível encontrar essa entrevista, então. Talvez seja possível. Você tem que dar uma vasculhada, acho que tentar via lembrar biblioteca. a data, dar uma pesquisada. Mas a gente está num processo agora de começar a digitalizar o acervo. Tem uma parceria que está acontecendo
Gazeta do Povo é uma empresa que chama Melhoramentos, que junto com a Gazeta do Povo fizeram uma lei Rouanet para digitalizar todo o acervo da Gazeta do Povo, que é o jornal mais antigo, né? Então acho que eles estão desde o século XIX. Tem mais de 100 anos. E aí 90%, 99% eu acho do acervo está na biblioteca pública. E o que faltava, que estava nos arquivos da Gazeta, a Gazeta doou para a biblioteca. Que legal. Então, nesse momento, estão lá com os maquinários fazendo a digitalização disso. Isso. E aí a contrapartida é que a biblioteca vai ficar com esse acervo disponível para ela, que é do povo, né, do Paraná. Que legal, e do Brasil. Né, gente? Eu acho que o que é impresso fica para as futuras gerações e o que está no YouTube também. Então, se você gosta de assistir podcast, está curtindo esse papo, não esquece de compartilhar com os amigos e também vai ficar salvo aqui no YouTube, né? Porque já vai sair a versão impressa desse episódio. Não, mentira. E aí eu quero partir para nosso encerramento da conversa pedindo para o Lebrivô explicar para a gente ou deixar uma mensagem que ele quer que se eternize pelos meios digitais. Puxa vida. Qual é a mensagem para essa galerinha aí? O que eu vou vai assistir dizer, a gente, sei lá, daqui a 60 anos. Olha, você falou da entrevista do Paulo Leminski e eu repito, já é quase até assim, quem me acompanha já sabe que eu falo isso muito, mas para mim faz muito sentido, que é o seguinte, então assim, o que eu recomendaria, né, para os jovens, para as pessoas que vão nos acompanhar, e isso vai ficar aqui, né, na internet, imortalizado, né? Na internet, procurem se envolver com a arte, com a cultura, com a sua cidade, não é, a sua comunidade, num sentido de você olhar para o outro e desenvolver em você uma sensibilidade, né? O mundo não é só a grana, claro que é muito importante. O mundo não é só, sabe, trabalho maquinal. A gente precisa da arte, precisa da cultura. Não é à toa que existem os podcasts, que existem os filmes na Netflix, que existem as novelas de televisão, porque tudo isso está... tudo isso é desdobrado, não é, de fundamentos artísticos e de estruturas artísticas, bases artísticas muito importantes para a história da humanidade. E a história da humanidade, ela é atravessada pela cultura, pela arte, não é, por poesia, por teatro, por música. Então, claro, às vezes a pessoa critica lá, fulano de tal ouve um tipo de música que eu não gosto, mas a arte está ali. Por mais que a gente ache que está esvaziado, ela está ali. Então prestem atenção nisso. E por que eu falei isso? Muito em cima de uma fala do Leminski, que ele fala assim, a arte são os poros pelos quais a humanidade respira. Ele fala da poesia, né? A poesia são os poros pelos quais a humanidade respira. E nós muitas vezes somos sufocados, achatados por dias maquinais, não é? Porque a sobrevivência e o trabalho, não sei o quê. Mas a gente precisa respirar, e não é respirar só com a boca e o nariz, é respirar com os olhos, respirar com a nossa pele, não é? Com a nossa capacidade de ouvir o outro, ouvir a diferença, ouvir o que nos cerca e ouvir quem somos e o que podemos ser. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer sempre, e me lembrou muito isso, que quando eu tô num show, num evento cultural, é onde a minha alma respira. É isso aí. Sempre falo isso, porque pra mim eu não conseguiria viver sem a música, sem um meio cultural e especialmente show. Quando eu tô num show, pra mim, assim, é a hora que eu tô ali, não importa o estilo musical, mas é um som ao vivo, é um som bem feito, bem tocado, bem cantado. Gente, eu tô ali, tô plena. É onde eu adoro, onde eu me realizo. Muito obrigada por você ter topado vir. Demorou, mas você veio, né? Só quero dizer que não é que eu tava dando uma admitido, né? Não, a gente não tava fechando a agenda. Certo. E eu espero que o Grupo Fato não demore muito e a gente consiga fechar essa agenda também. Vai dar certo. Mas eu quero voltar, né? Se vocês Com me permitem, certeza. eu gostei tanto que vamos
logo ali na frente, eu volto aqui. Sim. Falar sobre literatura, falar sobre escrita, sobre... Enfim, a gente passaria horas aqui conversando. E é isso. Também agradeço o tempo que você doou pra gente aqui. Daqui a pouquinho já vou poder falar errado de novo. Tá se cuidando, Brincadeira. Gente, muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Se você tá aqui, passou esse tempo aqui aguentando essa conversa, é porque você gostou. Se você gostou, dá o like, porque merece, tá? E eu digo que a cultura, a literatura merece cada vez mais incentivo e mais canais como esse para dar vazão a toda essa informação, essa coisa legal. Então deixe também o seu comentário. Um comentário com o português correto, por favor. E educado, por favor. E educado, claro, sempre. O joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.